Olá, sou o professor Wallace Alves. Esta aula é intitulada Distribuição de Água. Nela falaremos sobre conceitos, tipos de redistribuição e também critérios básicos para o seu dimensionamento. Aqui temos uma imagem que ilustra um sistema completo de abastecimento de água. Note a presença das etapas de captação, de adução, tratamento, reservação e distribuição nas redes de zona de alta pressão e rede de zona de baixa pressão. Essas redes elas serão delimitadas conforme a topografia do local e também devido aos critérios de dimensionamento de redistribuição. Observe nesta imagem um corte de um sistema de abastecimento de água. Note as etapas escritas anteriormente de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água através das redistribuição. A redistribuição é a última etapa que compõe um sistema de abastecimento de água. A redistribuição pode ser conceituada como um conjunto de tubulações, peças, acessórios e conexões que visam colocar água tratada para o consumidor na quantidade, qualidade e pressões adequadas. A redistribuição é a parte mais onerosa do sistema de abastecimento de água. O seu custo gira de 50% a 75% de todo o valor total do sistema de abastecimento de água. Por isso, é de suma importância que elas sejam dimensionadas da forma mais adequada, visando garantir a quantidade, a qualidade e a pressão necessária para que a água chegue na casa do consumidor. Em relação às tubulações presentes nas redes de abastecimento, essas podem ser principais ou secundárias. As tubulações principais, também conhecidas como conduto-tronco ou canalização mestra, têm a função de abastecer as redes secundárias. Geralmente, elas possuem um diâmetro maior, visto que conduzem vazões elevadas. Já as tubulações secundárias possuem diâmetros menores e têm a função de abastecer os pontos de consumo de água, ou seja, as residências, comércios, dentre outros. As redes de distribuição podem ser classificadas em três tipos: as redes ramificadas, as redes malhadas e as redes mistas. A rede ramificada é caracterizada por possuir um conduto primário abastecido através de um reservatório de distribuição. Esse conduto primário irá abastecer os condutos secundários que farão a distribuição da água nos pontos de entrega, ou seja, nos pontos de consumo. A rede ramificada pode ser do tipo espinha de peixe ou grelha. Essas imagens ilustram uma redistribuição do tipo espinha de peixe. Note que há um reservatório de distribuição de onde sairá um conduto principal e esse conduto principal abastecerá os condutos secundários responsáveis por entregar a água para o consumidor. Aqui temos a ilustração de uma rede ramificada do tipo grelha. Note que temos um reservatório de distribuição de onde sairá uma tubulação principal e abastecerá as tubulações secundárias responsáveis por fazer a entrega da água para o consumidor. As redes malhadas são caracterizadas por possuírem tubulações principais em formato de anéis ou blocos que podem abastecer o sistema por ambos os pontos. Isso permite uma maior flexibilidade no sistema, visando atender toda a população. Nesse tipo, as tubulações secundárias também precisam formar anéis ou blocos para distribuir a água de forma adequada. As redes malhadas em anéis são as mais comuns. Elas apresentam um bom funcionamento quando dimensionadas de forma adequada. Possuem peças, conexões e acessórios em maior quantidade em comparação à rede malhada do tipo bloco. Essa imagem ilustra uma rede malhada do tipo anel. Note o reservatório de onde sai uma tubulação que forma os anéis e em azul temos as tubulações secundárias. Já as redes malhadas em blocos são ao menos comuns quando comparadas às redes de anéis. Elas possuem uma facilidade de medição de vazão e apresentam menos registros, peças e conexões quando comparadas às redes em anéis. Nesta imagem temos uma rede malhada em blocos. Note a presença do reservatório de onde sai uma tubulação principal que abastecerá as tubulações secundárias, fazendo assim com que a água chegue para toda a população. Nesta imagem, temos a esquematização de uma rede mista. Note a presença da rede malhada e a presença da rede ramificada neste local. Em relação a critérios de projeto, as tubulações principais precisam formar circuitos fechados, devem ser posicionadas preferencialmente em vias públicas
e devem ser direcionadas aos pontos de maior consumo, ou seja, de maior demanda. Já as principais recomendações para o projeto de redes secundárias são possuir um circuito de redes malhadas e serem posicionadas basicamente no passeio. Como dito na aula sobre reservação de água, o fornecimento da água tratada se dará através dos reservatórios de distribuição. Eles podem ser de montante, de jusante intermediários e também podem ser semi-enterrados, enterrados, elevados ou apoiados. A escolha do tipo de reservatório será definida com base em diversas características, dentre elas a demanda, a topografia do local e também a caracterização da cidade onde o sistema está sendo instalado. Note nesta imagem a representação do fornecimento de água tratada para a rede de distribuição. Temos um reservatório enterrado, de onde sai uma tubulação que fornecerá água para a rede, e a tubulação que sai da rede poderá fornecer a água que não foi consumida para um reservatório de sobras. Esse reservatório também poderá fornecer água para a rede em casos, por exemplo, de manutenções ou de elevação do consumo. Este outro exemplo ilustra o fornecimento de águas do reservatório para a redistribuição através de bombas de estações elevatórias. Note a presença do reservatório, o sistema de elevação de água composto por bombas, e aqui a água é direcionada através de uma adutora para a rede de distribuição. E a água que não é consumida, ela vai até o reservatório de sobras e poderá ser utilizada em casos de manutenção ou também de elevação do consumo. Este outro exemplo ilustra o fornecimento de água para a rede através de dois reservatórios, um de montante e outro de jusante. Note o reservatório de montante fornecendo água através de um sistema elevatório para a redistribuição e o reservatório de jusante fornecendo água através de um sistema elevatório para a redistribuição. Aqui temos o exemplo de um sistema de fornecimento de água mais complexo. Note que são múltiplos reservatórios fornecendo água para diversas redes presentes na cidade. Esse tipo de sistema é mais comum em grandes centros urbanos, onde os reservatórios são posicionados em pontos estratégicos, visando atender e direcionar a água para os pontos de maior consumo. Como já dito na aula de reservação de água, a pressão estática máxima que a rede precisa conter é de 50 MCA, e a pressão mínima dinâmica que a rede deve conter é de 10 MCA. Essa faixa entre 10 e 50 MCA serve para garantir que a água chegue para a população na quantidade e na qualidade necessária e também com pressões corretas, visando reduzir o desgaste das tubulações e também dos equipamentos presentes nas residências. Para garantir que as pressões fiquem entre 10 e 50 MCA, as redes presentes na cidade são divididas em zona de alta pressão e zona de baixa pressão, visando garantir que a água chegue para todos na quantidade e qualidade necessária. Essa imagem ilustra as zonas de alta, baixa e média pressão quando existir. Note que a água sai de um reservatório e abastece uma zona de baixa pressão, não sendo necessário um sistema elevatório para aduzir a água até essas redes. Saindo daqui, a água é aduzida através de um sistema elevatório para uma zona de alta pressão. Saindo da zona de alta pressão, tem uma tubulação que abastecerá a zona de média pressão, onde a pressão precisa ser reduzida através de uma válvula redutora de pressão. A velocidade nas redes de distribuição precisa ser controlada, visando reduzir a quantidade de vibrações e também de problemas que podem ocorrer no sistema devido a vibrações elevadas. Essas duas tabelas ilustram qual deve ser a velocidade aconselhável conforme o diâmetro da tubulação. Em relação ao dimensionamento das redes de distribuição, as redes ramificadas podem ser dimensionadas através do método de Hazen-Williams e também do método orientado dos anéis. Atualmente, existem vários programas que fazem o dimensionamento de rede de distribuição. Dentre esses programas, podemos citar o REDE, o C-REDE, o EPANET e o WaterCAD. Todos esses programas fazem o dimensionamento das redes de distribuição e fazem a verificação necessária para que a água chegue na quantidade, na qualidade e na pressão correta para a população. As tubulações presentes nas redes de distribuição podem ser de diversos tipos de materiais. Dentre eles, os principais são o ferro fundido dúctil. Note nessa imagem a presença do ferro fundido dúctil e aqui as características básicas que essa tubulação precisa atender para ser inserida na rede de distribuição. A tubulação de PVC, note nessa imagem a tubulação de PVC e aqui as características básicas que essa tubulação precisa ter para atender a rede de distribuição. Tubulações de polietileno, note nessa imagem as tubulações de polietileno
E aqui as características básicas que essas tubulações precisam atender para garantir o seu correto emprego nas redes de distribuição de água. E essa tabela representa as características básicas das tubulações de polietileno, como altura, diâmetro interno, diâmetro externo, dentre outras. Para que a rede de distribuição funcione de forma adequada, são necessárias várias peças e conexões. Dentre elas, as principais são as válvulas de manobra, as válvulas de descarga, as ventosas, as válvulas redutoras de pressão e os hidrantes. As válvulas de manobra visam garantir as manutenções futuras que ocorrerão na rede. Nessas duas imagens temos a esquematização das válvulas de manobra, que serão instaladas nas redes conforme a prescrição e também o conhecimento técnico do engenheiro projetista. As válvulas de descarga, como o próprio nome já diz, elas visam descarregar certa quantidade de água, principalmente durante processos de manutenção. Note nessas imagens a presença das válvulas de descarga. Elas são conectadas a uma tubulação que fará o descarte correto dessa água para o curso de água mais próximo. As ventosas, que visam eliminar o ar presente dentro das tubulações. Sem esses dispositivos, as redes não funcionariam de forma adequada, porque o ar impediria a passagem de água. Nessas imagens temos a esquematização das ventosas. Note a ventosa ali no canto e aqui o posicionamento na rede de distribuição. As válvulas redutoras de pressão, que visam reduzir a pressão do sistema e estabilizar essa pressão para que ela se mantenha entre 10 e 50 MCA, conforme prescrições. Note nessas imagens a válvula redutora de pressão e o seu posicionamento na rede de distribuição de água. E os hidrantes. Nessa imagem temos o hidrante tipo coluna. Note a esquematização do hidrante tipo coluna. Esses hidrantes permitem a coleta da água, principalmente durante processos de incêndio. E os hidrantes subterrâneos, que também têm a mesma função de permitir a coleta da água para ser utilizada em processos de incêndio. E para finalizar, temos os blocos de ancoragem. Esses blocos visam ancorar a tubulação para reduzir os seus movimentos de vibração durante a condução da água. Eles são posicionados conforme o sentido de escoamento da tubulação e também conforme as prescrições do engenheiro projetista. Em relação à etapa de distribuição de água, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!